A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Estou muito feliz porque essa semana Deus estava falando comigo enquanto eu ainda estava dormindo. E o Senhor dizia assim, me lembrando daquilo que estava escrito em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava ministrando ao meu coração através desse versículo. E que nós, irmãos, eu gostaria que você entendesse o que é ser fortalecido em Deus. Eu vou trazer para vocês uma analogia ou uma comparação com algo natural aqui da terra. Digamos que um muro, ele esteja fraco. Digamos que ele tenha lacunas, tenha buracos nesse muro, nos tijolos. E nós sabemos que o muro ele é uma fortaleza, que é para proteger, né, as pessoas que estão dentro da casa, as pessoas que estão ali dentro. Então, se ele tem rachaduras, por exemplo, se tem buraco naquele muro, então aquele muro está fraco. Então, como é que a gente fortalece aquele muro? A gente fortalece colocando cimento, colocando a massa, pintando, deixando ele bem armadinho, para que ele possa resistir, né, às circunstâncias alheias, tipo chuva, ventos fortes. E até mesmo um ladrão, alguém que queira invadir aquela casa, tem um empecilho que é aquele muro. Então, trazendo isso para as nossas vidas, ou para a nossa vida espiritual, a palavra de Deus diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ela não diz que é para a gente se fortalecer na nossa própria força. Ela diz que a gente tem que se fortalecer na força do Senhor, né? Então, a gente tem que se fortalecer através da palavra. Se nós estamos fracos em alguma coisa, nós temos que colocar a palavra de Deus naquele lugar para que possamos estar fortes e para que possamos resistir qualquer circunstância alheia, qualquer circunstância adversa e possamos permanecer de pé. Como um muro fortalecido, ele permanece de pé. E também diz que é na força do Senhor, não é na nossa força. Muitas vezes você pode dizer que você está cansado, que você está fraco, você não aguenta mais. Isso é seu natural. Mas apesar da sua fraqueza, Deus diz, diga o fraco, eu sou forte. Nós somos fortes em quem? Somos fortes em Deus. E enquanto eu ali estava ainda dormindo e Deus me falando sobre esse versículo, ele me lembrava sobre Daniel. Lá em Daniel 6:10 também, eu vou parafrasear para vocês o início, para não ter que ler toda a história. Mas nós sabemos que Daniel ele estava na Babilônia, ele foi levado cativo para aquela nação estrangeira, né? E enquanto ele estava lá, Daniel, durante todo o tempo que esteve, ele permanecia orando. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, virado, né, para Jerusalém, para a direção de Jerusalém. Então Daniel, ele, não é porque ele estava em um país estrangeiro, porque ele estava numa circunstância adversa, porque ele estava sendo, de certa forma, o povo de Daniel estava sendo dominado por um estrangeiro. Não estava ali porque ele estava dominando o país, mas porque o povo dele tinha sido dominado e tinha sido levado cativo. E Daniel não parou de orar. Pelo contrário, Daniel ele foi se fortalecendo no relacionamento dele com Deus. Porque quando nós permanecemos orando, nós estamos investindo no nosso relacionamento com o Senhor e nós estamos fortalecendo o nosso coração e o nosso espírito para resistir nas adversidades. E aí Daniel tinha as adversidades do tempo de Daniel, de quando ele estava vivendo. Então, pessoas que não eram aliançados com Deus de Daniel, porque Daniel foi colocado como um príncipe pelo rei Nabucodonosor para governar, e obviamente o pessoal da Babilônia não queria isso, porque ele era um judeu e porque ele era, na mente dele, um escravo. Então o escravo estava dominando sobre eles. E isso gerou inveja no coração daqueles homens, e aqueles homens perseguiam Daniel. E eles queriam de alguma forma parar Daniel, de alguma forma eles queriam tirar Daniel de onde Daniel estava. Mas, irmão, eu quero dizer algo para você. Quando Deus coloca você no lugar, ou quando Deus tem algo para você, não tem ninguém que possa impedir a perfeita vontade de Deus de acontecer na sua vida. E aqueles homens se levantaram contra Daniel e eles procuravam alguma falha em Daniel. Isso você pode ler depois lá, se você quiser ler todo o capítulo 6 de Daniel. Você vai encontrar a história completa, né? E eles procuravam
procuravam até se cansar, porque não acharam uma falha em Daniel que pudessem apontar para o rei, porque a intenção deles era ir fofocar de Daniel para o rei, dizer, o Daniel aí que o Senhor colocou como príncipe para governar sobre nós, né? Está fazendo isso e isso de errado, porque a intenção era levar a fofoca lá, ou o mal, falar mal de Daniel, para que Daniel fosse tirado daquela posição. Mas eles não encontraram. Então, não encontrando, eles pensaram, só vamos encontrar alguma falha em Daniel se for algo referente ao Deus dele. Então, eles viram que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Então, se ele tinha o costume, é porque eles não viram Daniel fazendo isso durante um dia apenas. Então, era algo que ele fazia rotineiramente. Todos os dias Daniel fazia isso e eles viam isso. Então, eles falaram para o rei lá, vamos lá conversar com o rei. Não disseram isso, mas na maldade do coração deles, disseram para o rei, olha, faz um edito de que ninguém pode orar a nenhum Deus e nem pedir coisa alguma a nenhuma outra pessoa, a não ser a você. E aí o rei, não percebendo a maldade deles, foi lá e assinou o decreto, sabendo que pelas leis dos Medos e Persas, essa lei não poderia ser, esse edito não poderia ser revogado, né? Só que era uma armadilha para o rei, porque o rei gostava de Daniel, e era uma armadilha para pegar Daniel. Mas deixa eu dizer, Deus não é pego de surpresa. Deus conhecia Daniel, e Daniel também conhecia muito bem o Deus dele. E Daniel ouviu e soube do decreto, e agora eu vou ler para vocês aqui, do momento quando Daniel soube desse decreto, o que foi que Daniel fez. Quando a notícia ruim chegou para Daniel, quando Daniel soube o que estava acontecendo lá fora, externamente, será que Daniel ficou com medo? Será que Daniel disse, estão querendo me parar? Estão fofocando mal de mim, estão querendo me tirar daqui, estão com inveja de mim. Então, como eu não estou agradando todo mundo, eu vou desistir. Vamos ver qual foi a atitude de Daniel. Lá em Daniel 6:10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe, porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito perturbado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvar Daniel. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos Medos e dos Persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se possa mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Porém, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste,
E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou. Então aqui, irmão, eu gostaria de mostrar para você de que Daniel, apesar daquela incerteza que estava ao redor dele, você vai para a cova dos leões, se você fizer isso, é certo que você vai, é um edito que não pode ser revogado. Daniel continuou orando, e Deus foi com Daniel. Porém Daniel não sabia que Deus iria livrá-lo da cova dos leões. Mas apesar dele não saber, Daniel, ele não ficou olhando para as pessoas que queriam parar ele. Ele continuou perseverando, porque Daniel sabia que há poder na oração. Então Daniel era um homem de oração. Eu queria que esse primeiro ponto você pegasse aí, que nós temos que ser uma pessoa de oração. É orando que nós temos que estar sempre investindo no nosso relacionamento com Deus para ficarmos fortalecidos. Depois disso, quando levaram Daniel para a cova dos leões, Daniel não falou: vou mudar, olha rei, eu não vou mais orar, eu prometo, faço qualquer coisa, não me jogue na cova dos leões que eu não quero morrer. Daniel, não tem escrito aqui em nenhum lugar que Daniel fez isso. Daniel foi para a cova dos leões, apesar de não saber que Deus já tinha preparado para ele o livramento. Então ele foi lançado na cova dos leões, e aí vem a provisão dos céus. Deus, aqui Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Olha, se Deus não tivesse enviado o anjo, os leões tinham comido Daniel. Mas Deus é justo, irmão. Deus conhecia Daniel e disse que em Daniel não foi achado culpa. Então Deus envia o seu anjo, protege a vida de Daniel e faz aquele milagre para que todos, inclusive os inimigos de Daniel, soubessem que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. E depois aquele rei vai dizer para que todo mundo louve e adore ao Deus de Daniel, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então eu queria que você pegasse essa palavra para você, de que você tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, através da oração. Você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que perseverar em oração. Depois você não pode ser desanimado ou desistir, porque fulano está falando mal de você, porque fulano está dizendo que você não pode, que você não consegue, porque isso ou porque aquilo. Não, olha para frente, olha para o alvo que é o Senhor, continua perseverando, continua sendo fortalecido nele, agradecendo ele. Obrigado, Pai, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, o Senhor está comigo. Pode até chorar, irmão, pode chorar, pode doer, não tem problema, mas olha para cima, olha para o Senhor, avança, porque Deus já preparou o livramento para você. A sua vitória já é certa nele. Ele vai enviar o anjo dele. Os céus se movem quando você ora. Quando você ora, Deus responde sua oração. Está escrito que chega nos céus as nossas orações como um incenso diante de Deus. Então eu gostaria de perguntar para você. Você pode responder para si mesmo: hoje chegou no céu incenso da sua oração diante de Deus? Com quanto tempo tem chegado sua oração diante de Deus? Porque Daniel orava 3 vezes, ali no mínimo 3 vezes que ele se ajoelhava para orar. E nós podemos estar orando toda hora, orando em línguas, estarmos conectados com o Senhor, buscarmos a Deus, ter oração em línguas que Daniel não tinha, estarmos fortalecendo o nosso espírito. Então, irmão, eu quero dizer, ora, não deixa de orar, porque a oração não pode mudar algumas coisas. Oração muda todas as coisas. Oração move os céus ao nosso favor, fazendo e cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Então sejam, irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Que Deus os abençoe grandemente. E até a próxima.